Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom chegar até você neste momento, com este tempo que eu fiquei fora do Trocando Ideias. Antes até mesmo de entrarmos, de eu dar as boas-vindas a você, eu preciso fazer uma justificativa, porque há 3 meses eu estou fora do programa, mas porque eu estive acompanhando um processo de enfermidade com meu pai, depois ele veio a falecer, aí eu tive que estar também com a minha família nesses primeiros momentos para poder resolver todas as coisas burocráticas que precisavam ser resolvidas e principalmente para poder estar presente com a minha mãe e com a minha irmã. Agradeço, antes de tudo, a toda a manifestação de presença de cada um de vocês que me acompanhou, que me acompanharam nesses tempos que eu vivi, de oração, manifestação de pessoas dizendo: Padre, estamos juntos, conte com as nossas orações. Eu tenho só que agradecer a você por isso. Hoje eu tenho um intercessor no céu, que é o meu Pai, e por isso que eu estou justificando a minha ausência, mas estou de volta, começando este mês de março, o melhor mês do ano, vão dizer por quê? Porque é o meu aniversário no final do mês, mas começando este mês, começando este ano, voltando ao Trocando Ideias. E hoje nós temos um assunto bem visitado aqui, mas é um assunto que não se esgota, sobre relacionamento familiar. Então você já pode ir pensando, já pode se sentindo provocado por todas as respostas, o nosso trocar ideias aqui com os nossos convidados e mandar a sua pergunta para que nós juntinhos aqui não cheguemos a uma conclusão, é isso e pronto, mas que possamos abrir uma estrada, abrir um caminho de verdade. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Mas eu também quero dar as boas-vindas, é o meu retorno. E eu quero dar as boas-vindas aqui a Regiane Calisto. Bem-vinda, boa noite. Obrigada, Padre, boa noite. Regiane Calisto, ela é da comunidade Canção Nova, não é isso? Isso mesmo. E estará conversando com você. Estará conversando com você aqui pelas redes sociais. Bem-vinda, Regina. Obrigada, Padre. Quero dar boas-vindas a você, que está nos acompanhando, e pedir para você participar conosco, porque é você que faz esse programa acontecer. Você pode enviar a sua pergunta pelo Twitter, @trocandoideias, ou pelo Facebook, facebook.com/trocandoideias, ou também pelo nosso e-mail, trocandoideias@cançãonova.com. Nosso assunto é sobre relacionamento familiar e eu estou esperando a sua pergunta. Muito bem. Eu tenho certeza que você, como missionária, você como uma membra da comunidade Canção Nova, deve se deparar também com algumas realidades familiares. E também você vem de uma família, com certeza. Sim. Com certeza esse programa vai te ajudar também, não vai? Sim, com certeza. Você já tem algumas perguntas, nossos convidados hoje são fortíssimos nesse assunto. Você também pode fazer as suas perguntas, viu, Regiane? Obrigada. E bem-vinda à nossa bancada. Quero dar as boas-vindas também, Elaine Ribeiro. Bem-vinda, Elaine. Obrigada, Padre. Boa noite a todos que nos acompanham, para um tema tão rico, tão cheio de dúvidas, perguntas, e de uma família muitas vezes tão fragilizada, que é o que a gente encontra hoje na sociedade, com dúvidas do que fazer, para onde seguir, e eu acho que nunca com a pretensão de dar a resposta pronta. Porque muitas vezes a pessoa nos vê e gostaria que nós dessemos a resposta que coubesse direitinho para ela. Mas eu acho que esse espaço cabe também para reflexão. E penso que o nosso trabalho pode ajudar muitas pessoas que estão em casa. É o que eu vivo também e é o retorno que eu sempre tenho. Então, aproveito também para agradecer nas pessoas que manifestam o seu carinho, as suas respostas, mesmo naquilo que a gente não consegue orientar à distância, ou ajudar à distância, mas que já contam com a nossa palavra. Muito obrigada. Muito bem. A Elaine, ela é psicóloga clínica e organizacional, é também professora na Faculdade Canção Nova, e estará também conversando com você na medida do possível. Ela estará conversando com você pelo facebook.com/elaine.ribeiro psicologia.
Isso, elaine.ribeiro.psicologia. Também pelo Twitter, @ElaineRibeiroSP, e pelo e-mail, elaineribeiro@hotmail.com. Às vezes pode não dar para responder aqui, mas como você bem disse, na medida do possível, você vai conversando com os nossos acompanhadores, quem está nos acompanhando, seja onde for, né? Hoje até mesmo isso se fala, não é mais telespectador somente, mas onde quer que a pessoa esteja, ela está nos acompanhando. Então você pode também entrar em contato com a Elaine. E eu tenho aqui o prazer também de receber o André Flávio Silva. Bem-vindo, André. Obrigado, Padre Anderson. Obrigado a todos que estão no estúdio, equipe técnica, todos que estão nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema sempre atual, sobre família, né? Um tema gostoso e, como a Elaine falou, sempre pertinente, sempre bater papo, não ter respostas prontas e objetivas, mas bater papo e juntos poder ajudar a encontrar um caminho, talvez. Muito bem. O André, ele é membro do movimento das equipes de Nossa Senhora. Você podia me dizer o que é isso? Porque movimento das equipes de Nossa Senhora, o que é esse movimento? Muito bem. O movimento das equipes de Nossa Senhora é um movimento internacional. Ele nasceu em 1938 na França com o nosso fundador, Padre Henri Caffarel. Não é? Está espalhado para o mundo inteiro, aqui no Brasil também. Já somos vários casais e eu participo lá na cidade de Taubaté. Um abraço à minha equipe 15B. Somos várias equipes de casais que se reúnem uma vez por mês para rezar, estudar, fazer formação sobre a igreja, sobre temas atuais da nossa sociedade, né? E sobre partilhar vida, experiência de casal. Então, o centro do movimento das equipes de Nossa Senhora, apesar de ser um movimento mariano, é cristocêntrico. Não é? Casais que se reúnem em Cristo para partilhar vida, formar, rezar e servir a igreja em alguma pastoral, no que for preciso. Muito bem. O André, ele é músico também, é compositor, é pai de 3 filhos, é esposo, casado há 15 anos, é metalúrgico, não é isso? Tecnólogo em processos gerenciais, especialista na área de qualidade industrial. Muito bem. Ele também estará acompanhando você, estará respondendo, na medida do possível, pelo facebook.com/MPF André Flávio. MPF André Flávio. Pelo Twitter, @André Flávios, e o site do Movimento das Equipes de Nossa Senhora, www.ens.org.br, e o site pessoal do Flávio, andreflavio.com.br. Muito bem. Preparados? Preparados. Vamos lá. Temos algumas perguntas aqui que já chegaram para nós pelo e-mail. São perguntas que são sempre pertinentes, como vocês mesmo disseram. A Daniela, Elaine, mandou via e-mail dizendo assim: tenho 3 filhos. Um com 16, um com 9 e um bebê com 1 ano. Como fazer para motivar os filhos a irem à missa? Nós vamos todos os domingos, mas quando não é um filho reclamando, é o outro. É a reclamação de que passam muito tempo na igreja. Pois além da missa tem a crisma, o grupo de jovens, etc. Como resolver esse problema? Agora eu não quero falar com a psicóloga. Quero falar com a mulher de fé. Sim. Eu acho assim, são 3 idades bem diferentes, né? Sim, 16, 9 e um bebê de 1 ano. Isso. Vamos pensar no 16 e 9 aqui. De que eles pudessem ter atividades pelas quais eles têm motivação e que a família toda possa ir junto. Então, acho que todos irem junto é um caminho, né? Juntos é um caminho. Né? Vamos centrar, então, para que a família, pai, mãe, filhos, possam ir nesse mesmo horário, por exemplo? É um caminho. Entender o porquê eu não gosto. Né? Por que eu não gosto? Porque nessa fase, principalmente no de 16 aqui, você tem um questionamento muito grande, é o que a gente vive com a juventude hoje. Por que a religião? Por que eu tenho que ir? Né? O que me motiva a estar lá?
né? A família participando, conversando do que se fala, do que se vê lá dentro, também é um ponto. Se é algo que é só uma obrigação, então, olha, você tem que ir lá. Você tem que ir porque eu quero. Né? Acho que é interessante que ele entenda os valores que ele aprende lá, o que ele tem nessa convivência. Às vezes ele está lá e está vivendo algo sozinho. Né? Por exemplo, sei lá, eu tive particularmente a motivação pessoal em ir para a primeira Eucaristia. Ninguém me levou. Um dia eu achei muito bacana e fui. Eu fui à missa, um dia eu vi lá, tem inscrição para catequese. Eu estudava num colégio confessional, isso ajudou também, porque eu via todo mundo falando, primeira comunhão, vamos lá. Né? Mas eu não tive esse apoio, por exemplo. Eu lembro que na minha primeira Eucaristia, eu não lembro se tinha alguém da minha família, eu não lembro se minha mãe estava junto, talvez minha mãe. Minha crisma eu fiz sozinha. Minha mãe estava internada naquele dia, por exemplo. Mas eu via naquele grupo um grupo de apoio, né, que me dava suporte. Então, particularmente, eu entendo que o jovem também tem que encontrar um pouco disso. Não sei da experiência do André, o que ele traz também, né, como pai, né, eu acho que essa complementariedade, mas acho que é isso, padre. Né? E estimular para que o jovem fale sobre isso. E, de repente, talvez ela esteja planejando esse dia todo, né? Ela fica o dia todo e eles sintam falta também do contato com a família. Sim. Queremos, nesse domingo ou nesse sábado, estar com vocês também. Ou também quero estar com os meus amigos, o que é muito normal também nessa faixa dos 16 aqui. Né? As amizades puxam muito. Né? Porque é interessante você trazer isso, porque eu vejo que é uma grande... agora eu quero falar com a psicóloga. Ok. Tá? Tá bem. Eu vejo que é uma grande dificuldade na educação dos filhos. Esse choque de gerações. Né? Os pais que querem fazer dos seus filhos velhos Sim. ou adultos Sim. já. E, ao mesmo tempo, esses filhos que gostariam tanto que os pais pudessem estar com eles. Né? Uma vez, eu digo, né, digamos assim, com todo respeito, inclusive ao nome que eu vou usar aqui. Mas um dia eu estava trabalhando numa paróquia, num determinado lugar no mundo, e chegou uma menina, né, já com seus 10 anos, mas toda vestidinha de bonequinha, era uma Barbie. Né? Aí, só que ela vivia assim, dentro da turma de catequese, como uma menina bem diferente. Um dia eu conheci a mãe, era uma outra Barbie, só que bem mais velha. Sim. Então eu percebi ali que existia esse choque de gerações. Como dentro, pois eu vou pegar também do André, como dentro da psicologia, o que fazer para que esse choque de gerações que vai acontecer não seja tão drástico na educação dos filhos? Vamos pensar no primeiro caminho, que é entender o que aquela faixa etária vive. Né? Então, o que é típico de adolescentes? Questionar valores, questionar regras, questionar sexualidade, questionar a educação. Muitos são tão críticos que eles não sabem nem, às vezes, por que estão criticando. Mas o importante é criticar. Né? Entender essa cabeça do jovem é importante, padre, penso. Né? Então, vamos lá. A partir do ponto de vista da psicologia. Né? Entender os afetos desse jovem, como eles se organizam. Entender que, às vezes, eu preciso ouvir. Um dia, um adolescente falava assim para mim, Elaine, tem diálogo na minha casa? Eu falo, tem. Aí ele começou, tem. Sabe como funciona? 1 hora a pessoa falando na minha cabeça. Monólogo, não diálogo. Aí eu falei, mas e aí, como funciona? Eu começo a falar, não, você não entendeu. Então, quando você fala para o jovem, não, você não entendeu, você fechou a porta de comunicação com ele. Entendi. Então, ele está queixoso, ele está reclamando, ele está, enfim. Espera aí, então, por que você está reclamando? O que aconteceu? Elaine, mas isso é bonito na teoria, né? Na prática, não é isso que eu vivo em casa. Abra os seus ouvidos e os seus olhos, né, para os sinais que o teu filho ou a tua filha dá. Às vezes ele não vai falar, ele vai se trancar no quarto. Porque, às vezes, o quarto é o único espaço que ele consegue ser ele, ser livre. Às vezes tem um choque também, padre, do que acontece aqui, né, nessa vida aqui do celular, e o que acontece na vida real. Eu tenho ouvido muito esse relato dos pais. Quando às vezes acontece de eu ver o celular, eu me choco. Porque o que tem lá, né, não é aquele meu filho. Então, assim, é um filho que ele desconhece, né, que fala palavrão, que fala abertamente sobre sexo, que fala tão abertamente, mas às vezes que fala e não entende. Outro dia uma mãe dizia isso, minha filha falando tantas coisas, eu falei, você sabe o que? Ela falou, você sabe o que é isso, filha? Não. Então, eu vou te explicar. Aí a filha ficou assim,
É isso, mãe? E você estava falando sobre isso aqui. Que eu não conseguia falar com a senhora sobre isso. Então, olha, eu não conseguia falar com você. E, às vezes, é um momentozinho que você tem, ali é uma deixa, que você, mas não dizendo, você tem, você tem, você tem. Se abra também a ouvir. Veja, isso não é uma educação também livre para tudo. Mas o jovem dessa geração, ele quer ser ouvido. Não é como o jovem da minha geração ou da sua geração, de quem está com seus 30 e poucos ou seus 40 e poucos. E os seus 50 e poucos, né? Sim. A cada etapa a gente tinha. Talvez nós tínhamos muito mais submissão, não sei. Ou nós íamos à igreja porque éramos obrigados, ou porque a gente não discutia sobre isso em casa. Né? E assim por diante. Sim. E eu quero acrescentar aqui, agora trazendo essa experiência, como a Elaine disse, do André, que é pai de 3 filhos. Qual a idade dos seus filhos? Samuel, de 14 anos, Estevão, de 12 e Rebeca, de 8 anos. Muito bem. Para você, como pai de adolescentes, vamos já dizer assim, né? Adolescentes jovens, qual o maior desafio deste relacionamento pais e filhos? Né? Não somente na questão da religião, mas eu vejo como as janelas que a Elaine abriu, inúmeras situações que se chocam. Para você como pai, hoje, no mundo de hoje, quais são os maiores desafios para que você possa entrar no mundo deles, conversar com eles, trazê-lo para o seu mundo? Você, pai. Agora eu quero o André pai. Muito bem. O que me vem ao coração, padre, é educar os filhos para a liberdade. Acho que esse é um desafio dos dias de hoje, não é? Ao ponto que nós, como pais, somos responsáveis e primeiros catequistas dos nossos filhos. Aí complementa a pergunta de como educar o filho, fazer o filho gostar da missa, né? Daniela. Então, primeiro nós somos catequistas dos nossos filhos. Assim, nós gostamos de ir na missa. Então, por que eu gosto? O que é bom? Por que isso é bom para mim? Essa conversa sempre é muito saudável. E o desafio de educar para a liberdade, né? Nós educamos com os valores cristãos, católicos que a gente tem em casa, conversamos muito com eles, mas eles são filhos de Deus livres. Vai chegar um ponto que eles começarão ao discernimento de tomar as decisões deles. Então, eu acho que o desafio para os pais cristãos hoje é educar os filhos para a liberdade. Concretamente, o que seria essa criação, essa educação para a liberdade? Porque hoje, até este termo é um pouco confuso, né? Principalmente porque se pensa que liberdade é fazer tudo o que quer. Né? Então, como que é este educar para esta liberdade, que não é fazer tudo o que quer? Exato. Então, um lado eles vão ter os pais educando para os valores cristãos, falando o que é bom, por que é bom ser cristão, levando a catequese, fazendo a crisma e tudo mais. Isso é a nossa parte. De um outro lado, eles vão conviver com um mundo que, como a Elaine falou, eles têm um smartphone, têm acesso a todas as informações e dúvidas no estalar de dedos. Então, eles têm essas duas frentes muito facilmente. Se nós, pais, não fazemos a nossa parte de colocar valores que nós aprendemos e nós entendemos que é o bom para eles, para falar, olha, filho, você é livre para fazer tudo o que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, para você ser feliz, para você ser plenamente feliz, essa é a vontade de Deus. Então, esse equilíbrio de o filho conviver no mundo, mas a gente mostrar os valores do Evangelho, é esse o desafio. Elaine, Sim. Porque eu já ouvi algumas vezes e seja na confissão, seja no atendimento, no acompanhamento também, nós como padres temos este contato muito com a juventude. E muitos deles veem os seus pais como adversários, ou até mesmo inimigos. Simplesmente porque os pais querem que eles façam alguma coisa e eles querem adquirir esta liberdade, que por também não ser bem colocada no convívio familiar, a coisa fica difícil. Sim. O que este pai ou esta mãe, que é visto como um inimigo ou um adversário pelo filho, qual o caminho que ele deveria fazer, primeiramente, para se conhecer como pai e mãe? Do ponto de vista de pai e mãe, entender como essas regras, como isso tem sido colocado em casa.
Eu escutei esses dias uma frase, né, num dos momentos aí que eu tive, que a pessoa dizia assim, um adolescente: meu pai bebia tanto quanto eu. Um adolescente. Um adolescente. Meu pai bebia tanto quanto eu. Como ele pode pedir algo? Ele acha que eu vou aprontar? E ele falava com esse tom, né, com esse tom de ironia, jocoso. Então, aquela máxima de que eu olho para o exemplo do meu pai e também me pauto nele é importante. Em tudo. Né? Não bebo, mas eu bebo. Não fumo, mas eu fumo. Não faço errado, mas eu faço. Tem aqui até um videozinho que roda aí pela internet, né, de uma criança aprendendo com o pai joga a latinha de refrigerante fora, a criança também joga, o pai xinga, a criança também xinga. Então, olhar para como você conduz essa forma de se comunicar com o adolescente é importante. Né? Fazer com que ele se responsabilize, porque essa liberdade que é desejada é a liberdade para aquilo que é fácil, muitas vezes. Muitas vezes você pega uma leva de adolescentes que, na hora que aperta a coisa, aí ele corre para o pai. Né? Então, entender, olha, como são as suas escolhas e as consequências dessa escolha. Mas, por enquanto, eu quero ser feliz. Né? E outro dia até eu li algo num psicanalista dizendo que nós estamos criando uma nova doença, que é não viver o sofrimento. Né? Vamos colocar, então, o adolescente protegido de todo o sofrimento. Né? E quando ele se depara com o primeiro tombo, que às vezes é perder um ano no colégio, perder a namoradinha ou namoradinho, pronto, o mundo acaba. E é onde a gente vê, às vezes, adolescentes caminhando para algo mais pesado, até para suicídio, enfim, né? Para droga, para o álcool. Então, esse caminho de abertura dos pais para com os filhos é importante. Reveja. Né? Reveja, chame seu filho, traga os amigos, se possível, entenda onde ele vai, entenda o linguajar, né? Que hoje muitas músicas, funk, coisas que a gente vê na internet, tem um monte de coisas ali, são códigos, né? Que a gente não entende bem como são. É importante que os pais entendam isso também. Seria o caso, então, deste pai, desta mãe, entrar no mundo. Acho que a gente poderia dizer até se aculturar, se aproximar. Entender que cultura é essa que puxa tão fortemente o seu filho e afasta ele de você. Né? Aproximar-se, enculturar-se, aculturar-se, mas sem se tornar um. Sem se tornar outra Barbie. Isto. Ou outro Ken. Como fazer isso? Entrar no mundo deles, André. Entrar no mundo dos filhos sem se tornar um. Por exemplo, como é que o pastor, né, o Papa Francisco, inclusive, numa das suas primeiras homilias, disse que o sacerdote precisava ser um pastor com cheiro de ovelhas. Para isso, ele precisa ir até a ovelha, mas não pode deixar de ser pastor. Como é que o pai entra no mundo dos seus filhos para poder ajudá-lo, entendê-lo, sem se tornar um jovenzinho como ele? Bom, acho que os pais têm que entender, primeira coisa, entender bem qual é o papel dele. O que é o ser pai e o que é o ser mãe. Né? Qual o meu papel como pai, qual o meu papel como mãe? Eu sou provedor, sou protetor dos meus filhos, né? Mas também sou amigo, né? Sou confessor, sou também o brincalhão. Né? Então, primeiro, ele entender a identidade dele. Se ele entende qual a identidade dele, ele pode muito bem mergulhar no mundo do filho de 8, que eu tenho a Rebeca, ou dos meus mais velhos, que têm 14 e 12, que são mais adolescentes, entrar no mundinho deles, facilmente eu saio e volto para onde eu sou, que eu sou o pai, que eu sou o adulto. Então, acho que o passo é entender qual o meu papel como pai, né, para eu não virar um Ken ou uma Barbie. Porque esse eu vejo que é o grande desafio hoje. Também, isso aqui nós vamos falar no próximo bloco, porque já é um assunto que daria outros assuntos mais ainda. Porque é uma coisa que nós vemos hoje também. Como é que eu vou entender o meu papel de pai se eu não tive uma figura de pai? Como é que eu vou entender o meu papel de mãe se eu não tive uma mãe? Né? E é claro que tem aquilo que é natural, a maternidade, a paternidade é natural, mas como é que eu vou ser? Porque aqui a gente entra num desafio. Por exemplo, nós vamos encontrar um pai que, por não ter recebido nada do seu pai, vai querer dar tudo para o seu filho. Ou
um pai que, porque não recebeu nada do seu pai, não vai dar nada para o seu filho. Aí são dois extremos, né? Mas isso aqui a gente vai conversar daqui a pouquinho, no segundo bloco, porque agora nós vamos para um intervalo. Neste intervalo, nós vamos ter 5 minutos de propaganda gratuita eleitoral e nós voltamos daqui a pouquinho trocando ideias. Não saia daí, são só 5 minutos.